Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é sobre a água e a importância da água na manutenção da vida e na criação dela também. Já deixe seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos para mais uma aula. Já está mais do que estudado que a água ela tem uma importância fundamental na manutenção da vida, mas essa importância ela não é só quimicamente falando, ela também tem a sua importância biofísica, a sua importância na física quântica. E eu vou mostrar nesse vídeo a relação entre frequências alterando o aspecto da água. A água é uma substância polar. Ela forma duas ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio. O oxigênio ele possui 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio ele possui apenas 1. Para que a água se torne estável, ela precisa fazer um compartilhamento de elétrons. Mas o que seria isso? O oxigênio ele possui 6 elétrons na camada de valência e ele pode compartilhar mais 2 elétrons. E ele vai fazer esse compartilhamento com o hidrogênio. Ao formar a famosa H2O, ela se torna estável. A água, por ser uma substância polar, ela possui uma propriedade que faz uma atração entre o oxigênio e o hidrogênio. Essa ligação entre hidrogênio e oxigênio se chama pontes de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas são formadas e destruídas a todo momento. Quando uma se quebra, uma outra se forma imediatamente. As ligações interferem no estado físico da água, por isso que ela pode ser tanto sólida, líquida, quanto gasosa. Mas vocês já se perguntaram por que o gelo ele boia na água, sendo que é a mesma substância, é água praticamente diluída em água. O gelo ele é menos denso do que a água líquida, então por isso que ele vai boiar quando você joga uma pedra de gelo num copo, por exemplo. As ligações entre eles têm um espaço um pouco maior, então ele ocupa relativamente o mesmo espaço que a água, porém com menos número de moléculas, por isso que ele fica mais leve e ele boia quando ele está em contato com a água líquida. As ligações entre hidrogênio e o oxigênio, ele tem uma conformação, ele tem uma angulação. Esse ângulo ele pode ser alterado por alguns fatores externos, mas isso só em situações bem específicas. A água é considerada um solvente universal. E por que isso? Ela consegue dissociar os sais, alguns sais, né, não todos, mas, por exemplo, se a gente pegar um sal de cozinha, que é o NaCl, ele é o cloro associado com o sódio. E ao colocar isso na água e você mexer, você tem uma solução, né, de sal dissolvida em água. O que a água fez? Ela dissociou os íons, ela dissociou o sódio, o Na, do cloro, que é o Cl. Ao dissociar, ela forma uma espécie de película, um filme em volta de cada um desses íons. Então por isso que a gente considera ela como um solvente. E ela é um solvente universal pela sua capacidade polar de dissociar algumas substâncias polares. Obviamente, se você jogar um óleo dentro da água, eles não vão se misturar pela capacidade apolar do óleo e pela capacidade polar da água. Essa capacidade que a água tem de formar uma pele, de formar uma película em volta dos íons, é chamada de tensão superficial. É a mesma tensão que a gente observa num lago parado quando tem aqueles bichinhos andando em cima da água. Eles utilizam da tensão superficial que a água tem, das ligações de hidrogênio, para criar uma estrutura onde eles possam andar. Só que aqueles bichinhos eles são tão leves que eles não conseguem afundar na água, porque a tensão superficial segura o peso deles. A recomendação de consumo de água é por volta de 30 a 35 ml por quilo de peso. No início do século passado, um doutor chamado Andrija Puharish conseguiu separar o hidrogênio do oxigênio da água simplesmente aplicando uma frequência que é chamada de não hertziana. São ondas de frequência extremamente baixas. Essa corrente alternada, ao formar esse harmônico, teve a capacidade de mudar a rotação do próton do hidrogênio, fazendo a dissociação do oxigênio. E essa foi a grande sacada, a grande descoberta. Você pode alterar a conformação da água simplesmente induzindo por uma frequência, induzindo a água numa frequência diferente. Quando a água entra em ressonância com essa frequência, ela se dissocia ou ela muda a sua angulação. Eu já havia comentado em alguns vídeos anteriores sobre clusters que a água consegue formar. O cluster nada mais é do que aquele filme, aquela conformação que eu havia mencionado,
que isola os íons quando eles estão dissociados, e o que acontece é que o íon fica dentro da água como se fosse uma bolinha de ping-pong, por exemplo. Se você jogar uma bolinha de ping-pong e deixar ela afundada na água, dentro da bolinha ela está seca, porque ela não afundou ainda, a gente está forçando ela ali para baixo. E em volta dela está cheia de água, então é como se a pelinha da bolinha fosse o filme que é formado pela tensão superficial. É mais ou menos o que acontece com o íon também. Num vídeo passado eu falei sobre a homeopatia. E a homeopatia tem esse princípio que é isolar o ativo que a gente quer fazer a diluição, e a água forma cluster, né? E tem aquela conformação e segura aquele formato da substância que a gente quer diluir. E como é de praxe, eu sempre falo aqui da ligação que tem entre a medicina vibracional ou as terapias vibracionais e algum componente da nossa natureza. No caso, hoje eu estou falando sobre a água, e a gente sabe da importância da água, né, da ingestão da água regularmente, mas além disso, tem a influência das frequências sobre a água. No experimento, eles mostraram que a água tem influência sobre um campo harmônico. Então, e você é formado de água, né? A gente é formado de praticamente 70% de água, e como esse campo harmônico não vai também ter uma influência no seu corpo? Ele consegue sim fazer essa influência. É por isso que a medicina vibracional ela utiliza uma solução hidroalcoólica para fazer os seus produtos. Ela utiliza dessa conformação e dessa propriedade que a água tem, que você consegue mudar a sua conformação por meio de indução de frequência, uma indução frequencial. Você pega uma substância, mede a sua frequência e insere aquela frequência na água ou numa solução hidroalcoólica, e aquela solução ela responde frente àquela indução de frequência. Então é por isso que a gente consegue modular a água do jeito que a gente quer. É importante citar que o nosso corpo utiliza de íons como catalisador em algumas reações químicas endógenas e algumas reações que promovem a formação de outras substâncias. Por isso que é tão importante a ingestão da água, para que ela faça a dissociação do íon e, mais do que isso, fazer a eliminação de substâncias tóxicas que a gente entra em contato, não só pela alimentação, como também pelo ar. Uma água de boa procedência, uma água alcalina, ela com certeza vai auxiliar na eliminação de íons em excesso ou até de algumas toxinas do corpo. Vocês já pararam para pensar por que a NASA fica constantemente procurando água em outros planetas, principalmente Marte? A água é um forte indício de que possivelmente possa ter vida naquele planeta, não só pela capacidade que a água tem de ionizar elementos e sais, mas também pela aquela formação dos clusters, de trazer informações. Algumas missões espaciais já encontraram água em outros planetas, em até, por exemplo, na Lua, Europa, e também em Marte. A grande questão é saber se de fato existe vida dentro dessa água. A gente sabe que em situações mais adversas possíveis a gente já conseguiu encontrar vida. Aqui na Terra, por exemplo, eles fizeram uma escavação no Ártico e encontraram vida a vários metros embaixo do gelo. Por isso que a água é tão importante, não só para a vida na Terra, mas para a gente poder entender a formação da vida no universo como um todo. Se você já tomou a sua água, dê o seu like, dê a curtida no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.